Meu nome é Henry Carroll, eu sou um escritor e fotógrafo de Londres. Eu estudei no Royal College of Arts e meu background de fotografia é muito orientado para fine arts ao invés de fotografia comercial. E quando eu acabei o meu curso no Royal College of Arts, eu comecei a trabalhar numa companhia que fazia viagens e levando pessoas em todo lugar do mundo e ensinando fotografia para essas pessoas nessas viagens. Então, com essa experiência, eu acabei escrevendo esse livro. O meu background me deu uma série de instrumentos, experiências para ter uma visão desse mercado de fotografia um pouco particular. E eu achei que faltava uma literatura, faltava um livro que explicasse fotografia de um modo um pouco mais contemporâneo. Então eu decidi fazer um. E aí comecei a me perguntar o que as pessoas queriam aprender de fotografia, o que seria interessante de fazer um livro de fotografia agora, né? E nessas viagens, nessa empresa que eu trabalhava, a gente fazia também viagens gastronômicas, etc. e tal, mas a fotografia era seguramente o setor mais popular. E as pessoas eram muito jovens e bem empregadas, trabalhavam com empresas, eram advogados e tal. Então, eles estavam muito interessados em imagens de fine art como uma possibilidade de expressão pessoal, né? Em vez daquelas imagens médias que a gente vê todo dia, né? De arquivo e tal. Então eles queriam poder desenvolver uma possibilidade de trabalhar e de se expressar sem necessariamente querer ser fotógrafos profissionais. Eu nunca fui um fotógrafo comercial. Meu interesse estava muito mais em fazer trabalhos para exposições, projetos mais longos, não somente fotógrafo, mas instalações que envolviam vídeo, instalações, som. Quando eu acabei a minha escola, então eu voltei para a fotografia mais tradicional, baseada em estúdio, embora tivesse bastante envolvido ainda com temas como paisagens, esses lugares monumentais, né, das paisagens, né? E alguns desses lugares são muito interessantes, como por exemplo o Grand Canyon, essa experiência de contato direto com esses lugares. E fazendo essas viagens, né, eu me perguntava o que nós podemos trazer desses lugares tão incríveis, né? E quando eu pensei em fazer um novo livro, eu pensei em criar um novo formato de ensinar fotografia. E esse trabalho de construir esse livro foi muito duro e muito estressante, do certo ponto de vista.
porque eu me perguntava sempre para quem que eu estou escrevendo esse livro, né? O que que eu vou mostrar para eles? O que será que eles querem ver? E eu queria comunicar tudo de um modo muito simples, muito fácil de digerir. E eu estava mostrando trabalhos de fotógrafos muito importantes, ao mesmo tempo que mostrava algumas coisas de tendências mais contemporâneas, né? Então, existia realmente uma grande profundidade. E eu esperava que pudesse comunicar com com essa informação inicial, dar alguma sugestão para que a pessoa pudesse se aprofundar no trabalho desses fotógrafos, né? Nos livros que se seguiram, foi mais fácil de fazer porque o formato já estava definido. E o que eu quis e consegui foi que a informação chegasse de um jeito muito fácil, muito simples e muito claro, né? E eu tinha isso na minha cabeça o tempo todo enquanto eu estava escrevendo. O layout do livro é muito importante. Por exemplo, como é que o texto se relaciona com a imagem na página. Tem uma série de informações e elementos visuais que foram criados para ajudar a leitura. Eu acho que o jeito que eu tentei construir esse texto, que estava do lado de uma fotografia, era focar na ideia antes. E eu tinha que ser muito simples. Obviamente, quando você está lidando com artistas como Thomas Ruff, por exemplo, artistas muito conceituais, o trabalho vai em muitas direções diferentes, né? Muita coisa acontecendo em volta do trabalho. Então, para mim, é como tentar encontrar aquela força interior que está no trabalho e, e transmitir isso para o leitor do modo mais simples possível, sem ficar floreando muito em torno do que é a dificuldade do trabalho em si. E eu sempre tenho um olho para essa pergunta: o que que eu estou aprendendo aqui? O que que nós podemos aprender desses artistas? De repente, daqui eu posso aprender um pouco mais de técnica, o outro trabalho é mais abstrato. Eu sempre prefiro falar das ideias, porque essa é a coisa mais importante. De modo que alguém possa tornar isso prático para ele, né? Pegar aquilo e aplicar nas coisas que ele faz. Então, juntas as imagens do livro, que são mais ou menos 50, fazem um conjunto muito grande e permite ao leitor escolher e pensar quais são as imagens com as quais ele se relaciona mais. E ele vai amar 5 ou 10 imagens, né? Então, e vai poder entender por que, eu sou mais atraído àquelas imagens do que às outras, né? E eu acho que é um processo muito importante para as pessoas entenderem por que elas são mais atraídas por um tipo de trabalho ou por um artista. E esse processo
deixa você muito mais atento às fotografias que você gosta e que você quer fazer. Eu acho sempre interessante quando as pessoas falam dos livros, elas falam sempre das imagens que elas viram no livro. De certo modo, eu queria apresentar uma série de imagens que eu amo e com uma escolha larga o suficiente para que as pessoas pudessem ter a opinião delas também. E a escolha das imagens foi feita de um modo muito preciso. Não existem imagens no livro que você acha, por exemplo, em bancos de imagens, ou essas imagens que a gente acha que são imagens bonitinhas. Ao mesmo tempo, as pessoas respondem à beleza das imagens, né? A beleza é uma parte muito importante da imagem, mas não para todo mundo. E eu queria inicialmente confrontar uma ideia de beleza visual com ideia conceitual, né? Então tem imagens que definitivamente elas saem dessa ideia de beleza para ilustrar ideias. Existe uma apreciação da beleza, como o Richard Mistras, que é um fotógrafo que tem um trabalho muito bonito, mas muito conceitual, e que abre uma discussão entre o assunto da fotografia e a técnica que ele usa. E no caso dele, do Richard Mistras, frequentemente imagens incômodas, mas sem dúvida muito lindas. E eu creio que é muito interessante essa reflexão sobre a beleza versus o conceito. No meu último livro, por exemplo, tem um trabalho do Lee Friedlander, que fotografa essas paisagens americanas, que são muito conceituais, mas muito bonitas. Então, eu tento trazer essa ideia de beleza para o leitor e confrontar ela com a ideia do conceito. Por exemplo, se a gente começa a pensar nos Americans do Robert Frank, é de uma beleza não convencional, não está nos conceitos tradicionais de beleza, mas é um trabalho maravilhoso. Na sua crueza, nessa questão física, né, da fotografia preto e branco. Então a beleza da fotografia pode vir de diferentes áreas, né? E na linguagem visual a beleza é uma coisa muito complexa. Na editora que editou meu livro, existiam pesquisadores de imagem que fizeram todos os contatos para a gente conseguir ter essas imagens dentro do livro. E o trabalho para esses pesquisadores de imagem foi de chegar em fotógrafos que tradicionalmente não têm o trabalho deles publicado em livros que ensinam a fazer fotografia, né? Por exemplo, você chegar para um fotógrafo muito famoso e dizer que, olha, eu quero usar a sua foto para ilustrar uma ideia de composição.
às vezes é complicado. Precisa explicar o conceito do livro, que é um livro diferente, que é um livro que tenta abordar a fotografia por um outro lado, abordar a fotografia por um outro lado. E, por exemplo, existem outras questões, porque às vezes o preço da fotografia de um determinado autor não está dentro do budget que a gente tem para fazer o livro. E então, assim, existiram muitas questões, né, com os autores, que às vezes não queriam ceder as fotos, mas para os livros sucessivos que vieram depois desse primeiro, foi muito mais fácil, porque as pessoas já viram o resultado, entenderam que qual era o projeto, né, qual era o approach do livro. Então dá para entender, vendo o resultado do livro, que ele é bastante profundo, mas que é ao mesmo tempo bastante simples. Eu acho que muitos fotógrafos nesse momento, inclusive alguns que são muito famosos, não fazem dinheiro só com fotografia, mas também ensinando. Alex Soth, por exemplo, é um desses fotógrafos que é professor, fotógrafo, escritor, editor. E ele, por exemplo, é muito legal ter ele no livro porque ele traz consigo essa ideia desse novo ensino da fotografia. O editor do livro, Lawrence King, é especializado em arte e muitos livros da GG brasileira, da editora Gustavo Gires, são feitos, publicados pela primeira vez por esse editor. E Lawrence King, esse foi o segundo ou terceiro livro de fotografia da editora que é especializada em livros de arte, né? E eu achei muito importante fazer o livro com eles, porque eles veem o mercado. E eles também, nesse processo de fazer os livros, também aprenderam muito sobre o mercado de livros de fotografia. E eu também. E é interessante porque esse livro acabou ficando popular, sendo de fotografia de pessoas que se interessam por design, imagem. E apesar da simplicidade do livro, a qualidade é muito alta, né? E o preço é fundamental, porque é um livro que custa muito pouco. Então, você chega numa livraria, folheia o livro, gosta e compra. Não é um livro que você tem que ficar pensando que custa muito caro, então você vai comprar um outro momento, né? Então, esse editor tem alguns princípios de design muito importantes, porque sempre ligado com a questão da arte, né? E então a capa do livro foi criada pela Pentagram, que é uma agência de graphic design muito importante. E E eles fizeram essa capa pensando justamente de quebrar os paradigmas dos livros de fotografia, né?
E ela foi feita com uma grande qualidade de design, realmente, né? Então o livro ele tem uma série de conceitos de design, né? Ele podia ter sido quadrado, foram estudados muitos tipos de caráteres e desenhos que poderiam ter entrado como orientadores de página, etc. E no fim, nós chegamos nessa simplicidade, e para chegar lá nós tivemos que fazer muitos, muitos ensaios, né? E eu estava muito envolvido com esse processo do design, né? Ainda que eu não tivesse, não sou um designer, mas eu já tinha ideias muito claras sobre como eu queria que esse livro fosse, né? E a editora me abriu um espaço para trabalharmos juntos e foi muito importante. E como todos nós queríamos criar algo novo, não tinha uma fórmula, né? E tudo foi testado e pensado. O layout, o design. A capa, por exemplo, não tem imagem, né? E tinha que ser muito simples, com letra bold e sem muita I think like informação. first idea to producing to producing a proposal to take to the publisher. Maybe that was in my head for about 2 years, and I was sort of really trying Bom, o livro ficou na minha cabeça uns 2 anos até que eu levasse para o editor to stick to a it. ideia. And once they took it on, it was about a year to write the book, E eu levei mais ou menos 1 ano para escrever o livro. and then it's another like 10 months before it comes out. So once the book was commissioned to being actually a physical object, it was 2 years, which is E mais uns 10 meses depois para dar forma definitiva a ele. Ou seja, a partir do momento em que o livro foi comissionado, demorou 2 anos para ser produzido. like I said. É muito tempo para um livro tão pequeno, mas foi como estabelecer uma fórmula que pudesse funcionar também para os livros sucessivos. In terms of like new books that I'm working on, what I'm doing now is O que eu estou fazendo agora moving away from the technical kind of instruction book, é sair de um livro que seja técnico, né? Instruções técnicas, journey that now explores the more sort of theoretical side of photography in terms of how we read images, how we understand images, why images are the way that they are, and much more para mim como escritor why photographers take the photographs that they do. e como alguém que quer engajar o maior número de pessoas com a fotografia. Me as a writer and someone who wants to, engage as many people as possible with É muito legal fazer essa série porque ela te dá muito e ela te dá muito, muito rapidamente. series. E eu quero que então essa audiência vá entrando cada vez mais profundamente na fotografia, né? That audience is willing to go with me deeper into photography and not just be interested in Vendo fotógrafos os seus modos de trabalhar diferentes, né? a new book that Explorando esses modos de ver de diferentes fotógrafos e suas técnicas, they say as well. So it's really exploring que pode ser muito contraditório também. those attitudes to image taking and image making, and also it's very Então, aí o leitor também está sendo introduzido a diferentes pontos da vista e, self in a way. de, This is de, going to kind of introduce readers to different e ele pode concordar ou discordar de todos esses elementos, essas ideias, né? E assim ele vai construindo uma confiança maior no próprio trabalho. as well, and that process again helps you build more confidence. Então, nessa nova série,
Eu estou indo muito mais fundo nessa ideia de fotografia e eu convido os meus leitores a fazer essa viagem comigo.